Saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu convido aqueles ainda que não se inscreveram no canal que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, deixando seu like e compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube, e juntos continuaremos em paz, reinando em vida em perfeita vitória. O reino está em nós. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: os últimos dias está no pretérito perfeito. Os últimos dias está no pretérito perfeito. E eu quero trazer aqui um texto, aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias. Quando Paulo escreve essa carta, foi entre o ano 67 e 68, ali no primeiro século. E observem que o texto que foi lido, o escritor dos Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo, porém, se não foi, não quer dizer nada. Eu não discuto, porém não quer dizer nada, entendeu? Isso aí não vai mudar nada a nossa filiação diante do nosso Pai. Então, veja que, como é que se diz? Observe que a carta foi escrita nesse ano, entre o ano 67 e 68, para um povo. Existia o remetente aqui, que escreveu para um destinatário, para um povo, o povo hebreu. Então, observe que isso não se aplica para nossos dias. Então, observe que essa expressão nestes últimos dias, ou seja, nestes, é uma palavra, é um pronome demonstrativo, usado para indicar algo que está próximo da pessoa ou de alguém que fala, que está falando. Eu vou repetir: nestes é um pronome demonstrativo usado para indicar algo que está próximo da pessoa ou de alguém que fala. Os últimos dias se referiam para aqueles dias, para aquela geração. Os sinais eram visíveis, era um povo que vivia de sinais. E Yeshua falou sobre esses sinais, né, no sermão escatológico ali de Mateus 24, entendeu? É muito claro essa expressão, essa palavra utilizada, né, essa palavra últimos dias, sempre foi falado no Antigo Pacto, tanto na lei como nos profetas. Várias expressões dos últimos dias eram faladas ali no Antigo Pacto, entendeu? Falando sobre os últimos dias, foi falado dentro daquele contexto, se referindo para aquele povo, entendeu? Tanto na lei como nos profetas. Então, meus irmãos, observem que, porque eu digo que, porque eu coloquei o texto, os últimos dias estão no pretérito perfeito. Por quê? Porque existe um diferencial entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, como também o pretérito perfeito, existe uma diferença muito grande. A diferença, ou seja, existe um diferencial. O pretérito perfeito indica, o pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado que já aconteceu em um momento específico. O exemplo,
eu estudei ontem, está no pretérito perfeito. Enquanto que o pretérito imperfeito indica uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída. Vamos ver? Ainda não vai. Olha, veja bem, olha um exemplo do pretérito imperfeito. Eu estudava todos os dias. Veja que existe um diferencial do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Entendeu? Existe diferença. O pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado, que já aconteceu em um momento específico. O pretérito imperfeito indica uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída ainda, vai se completar. E não é isso. Entendeu? Os últimos dias ainda não vai se completar, falado tanto na lei como nos profetas. Tudo já aconteceu. Veja que, se nós observarmos aqui, os últimos dias eram falados ali para as 12 tribos de Israel. Entendeu? Não tem nada a ver trazer isso para os nossos dias. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo de número... Gênesis 49, no versículo de número 10 ali, quando Jacó está abençoando os seus filhos, ali existia uma profecia ali para os últimos dias. Para os últimos dias das tribos, das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, para gerações futuras, para tempos vindouros, entendeu? Outras passagens também tem aqui existe aqui como é que se diz? Na lei e nos profetas. Exatamente essa passagem aqui de Isaías não, como é que se diz? Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu os farei saber o que vos há de acontecer nos tempos vindouros, nos últimos dias. Isso era uma profecia messiânica para o futuro, para aquele povo, em outras gerações. Entendeu? Então observe em Números 24:14. Entendeu? Em Números 24:14, Balaão estava falando ali de uma revelação para o futuro, eventos futuros em algo profético para tempos, dias muito distantes daquela geração, sobre os últimos dias. Era algo para o futuro de um governante sobre Israel. E Cristo, quando ele veio, ele entregou o reino ao Pai, e hoje o Pai reina. Então a escatologia é de fatos consumados. Existem outras passagens no Antigo Pacto, na lei, em Deuteronômio 31, versículo 29, entendeu? O mal, né, que está aqui, vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 29, não, capítulo 31, versículo 29, veja, eu estou correndo aqui para ganhar tempo. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 29, diz assim, ó, olha o que está escrito aqui, ó. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vós desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as suas obras das vossas mãos. Então observe, meus irmãos, o mal aqui nesse texto, aqui, se refere à lei de Moisés, à maldade da lei de Moisés, entendeu? O mal viria sobre eles ao quebrar a aliança, a maldição da lei viria sobre eles, sobre Israel das 12 tribos. E isso aconteceu no ano 70, entendeu? Na segunda vinda do Filho do Homem num corpo glorificado. Os últimos dias falado ali naquele tempo. Também, tanto na lei como nos profetas, se falavam a respeito dos últimos dias. Em Isaías capítulo 2, versículo 2, depois os irmãos vão lá, falava a respeito dos últimos dias. Em Isaías 30, versículo 8, em Jeremias 23, versículo 20. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão a mensagem fica muito longa, o vídeo fica muito longo, e eu não quero trazer um vídeo muito longo, meus irmãos. Aqui também, lá em Miqueias capítulo 4, versículo 1, em Daniel 2, 28, falava disso aí também, dos últimos dias. Veja em Daniel
capítulo 2, versículo 28, vamos lá? Daniel, capítulo de número 2, versículo 28, fala do sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. No versículo 28 diz assim, ó, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí Daniel começa a falar sobre esse sonho que o rei Nabucodonosor falou. Eu não vou ler tudo isso aqui porque fica muito grande a mensagem. Depois você vai lá em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 8, versículo de número 19, também fala sobre isso. Vamos lá. Daniel 8, versículo 19. Olha o que está escrito, meus irmãos. Olha. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, nos últimos dias. Olha, no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Observe, meus irmãos, observem aqui que aqui se falava dos últimos dias para o povo de Daniel, o povo judeu. Está entendendo? Olha a outra passagem de Daniel, capítulo número 10, versículo 14. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Olha, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Veja que foi mostrado a Daniel em visão, mas que seria para dias distantes, em tempos mais distantes para uma geração do povo de Daniel, mas lá na frente ainda, meus irmãos. Então observem como isso é claro. A escatologia de fatos consumados, a escatologia está no pretérito perfeito. Os últimos dias está no pretérito perfeito, já aconteceu. Não é que os últimos dias está no pretérito perfeito trazendo para os dias de hoje, não. Já aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, meus irmãos. Contra fatos não há argumento. Porém, os futuristas têm uma linha de entendimento aí que vive futurizando para o futuro. Isso aqui é descontextualizar o texto, é querer entrar de gaiato no navio, numa história que nunca foi para nós. Os últimos dias não era para os nossos dias, foram para aqueles dias lá, daquela geração contemporânea de Jesus. Veja também em Atos 2,17, Pedro fala isso, a profecia lá de Joel. Lá em Joel existia uma profecia, sim, Joel capítulo 2, do versículo 30 a 31, falava de uma profecia dos últimos dias, os sinais. E Pedro também, lá em Atos capítulo de número 2, versículo 17 ali, Pedro vai relembrar de uma profecia, né, lá de Joel capítulo 2. É muito claro, depois vocês vão lá e vejam, confiram. Outra passagem também, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha, na visão de Paulo, agora no Novo Testamento, pós-cruz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, olha o que Paulo escreveu a Timóteo, olha. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e o ensino de demônios. Espíritos enganadores aqui eram doutrinas, né, enganosas, doutrinas mentirosas, que não estavam de acordo com o evangelho pregado ali por Paulo. Então muitos iriam apostatar da fé. E isso não é para os nossos dias, foram para aqueles dias, os últimos dias que eles estavam vivendo, que Paulo vivenciou, que Timóteo vivenciou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, olha. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Foram tempos difíceis, a perseguição do Império Romano, a perseguição dos líderes religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos fariseus ali, outras doutrinas eram ali colocadas ali,
entendeu? Eram ensinadas o gnosticismo greco-romano, o misticismo, o ascentismo, tudo isso. Existia perseguições no tempo de Paulo. Outra passagem, entendeu? Tiago também, Tiago escreveu, discípulo de Yeshua, discípulo do Cristo da carne, do Messias, discípulo de Yeshua, tá entendendo? Escuta, vejam o que Tiago falou. Tiago escreveu em Tiago capítulo 5, vamos lá, olha o que Tiago falou naqueles dias, não foi se referindo para os nossos dias. Tiago capítulo 5, versículo 1, ele diz, não no versículo 3, Tiago capítulo 5, versículo 3, ele diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Tiago falando aqui para os ricos ali daquela época. Olha o versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorais, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. Versículo 3 novamente, ó. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Tiago falando a respeito ali falando sobre os últimos dias para os ricos ali, que enriqueciam de forma ilícita. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, também fala. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Em Judas capítulo 1, versículo 8, fala sobre isso. Vamos, eu vou terminar aqui com Judas capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito, tudo para aqueles dias, os últimos dias ali falado. Não se refere para nossos dias, mas sim para aqueles dias ali, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Olha, o versículo 17, capítulo 1 de Judas, versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, né? Yeshua. Versículo 18, os quais os diziam, no último tempo, ou seja, nos últimos dias, haverá escarnecedor e andando segundo as suas ímpias paixões. Então, meus irmãos, a escatologia de fatos consumados, os últimos dias falado pelo autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, nesses últimos dias, tá entendendo? Então, observem que os últimos dias está no pretérito perfeito, tudo já aconteceu, tudo perfeito, tudo pronto, já nascemos com tudo perfeito, já nascemos dentro do reino que está em nós, o reino de Deus que nos transmite paz, que nos dá paz e descanso e nos leva a águas tranquilas. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para meus irmãos. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Bom fim de semana para todos vocês. Amém? Até segunda-feira, se assim o Pai desejar. Saudações de paz.